Eu quero que você, vamos ler primeiro, lá em Mateus capítulo 4, versículo 21. Eu quero fazer uma introdução a esta mensagem, primeiro lendo esse versículo, depois nós vamos partir para Lucas capítulo 5, versículo 1. Primeiro, eu quero ler com vocês essa passagem. Mateus capítulo 4, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Queridos, preste bem atenção esta passagem, consertando as redes. Fala assim comigo, consertando as redes. Essa foi uma pesca frustrada. É uma pesca onde não havia pescado nada a noite inteira. Alguns daqueles que seriam discípulos do Senhor não conseguiram pescar nada naquela noite. E pela manhã, Jesus chegando naquela praia, onde havia 2 barcos, e os 2 barcos estavam na areia. Então significa, barco na areia significa, eu desisti. Lavando redes, como está em Lucas capítulo 5, daqui a pouco nós vamos lá. E aqui em Mateus capítulo 4, consertando a rede, significa que algo deu errado. E esta palavra consertando significa catartizo. Catartizo significa, literalmente, é como se fosse um osso quebrado. É o médico que vai consertar um osso quebrado. E também significa restaurar aquilo que foi danificado por alguma coisa. E eles estavam consertando a rede. Por que eles estavam consertando a rede? Porque a fúria do mar estragou a rede. As redes, que eram dos pescadores, acabaram estragando. E eles estavam costurando o que foi rasgado pelo mar. Olha que interessante. A ideia de alguns vou jogar fora essa rede e comprar uma outra. Mas você vai ver que eles tiveram paciência de consertar uma rede que o mar rasgou. Vou falar de novo. Eles tiveram paciência de consertar uma rede que o mar rasgou. Eles não jogaram fora aquela rede. É interessante que aqui existe um teste na vida deles, porque mais tarde eles não seriam mais pescadores de peixe, eles seriam pescadores de alma. Então eles iam ser alguém que dariam continuidade ao que Jesus haveria começado. Então, se eles não jogavam a rede fora, então eles não jogariam pessoas fora. Joga fora, não serve mais, desiste. E há pessoas que estão vivendo literalmente na sua vida que é algo que a fúria do mar um dia rasgou. A fúria do mar rasgou algo e você jogou fora. E quando nós jogamos fora algo que o mar rasgou, nós não temos autoridade nenhuma sobre uma tempestade, sobre a fúria do mar. Estes homens estão mostrando aqui, pode ter rasgado, mas eu não desisto, eu não abro mão. E muitas pessoas, por alguma coisa que um dia aconteceu na vida dele, principalmente famílias, rasgaram a rede de casa, rasgaram a rede do casamento, rasgaram a rede da comunhão entre pais e filhos, rasgaram a rede em alguma área da sua vida e por causa de um pequeno rasgo na rede, prefere jogar fora, prefere desistir. Eu não quero. Quando você joga uma rede fora, você está dizendo que você desistiu. É como você jogar a toalha. E quando nós fazemos isso, nós estamos olhando para a nossa família. Se vier alguma guerra, vier algum problema, eu vou desistir. E Deus não chamou eu e você para desistir. Ele nos chamou para ir em frente. É para não temer, é não ter medo, é não desistir, não olhar para trás.
porque aqueles que retrocedem não alegram o coração de Deus. E pode ser que existe alguém aqui que estava pensando em desistir. Quantos casais desistem porque veio um problema financeiro, rasgou a rede das finanças por causa da fúria do mar, rasgou a rede da vida profissional, rasgou a rede ministerial. Não, eu vou desistir, eu vou abrir mão. Deus não chamou você para desistir. Deus chamou você para continuar. Fala assim comigo: Deus não me chamou para desistir. Posso ouvir amém na igreja? E é o que o diabo quer, é que eu e você venhamos abrir mão de algo que um dia Deus entregou na nossa mão. Acidentes vão acontecer, querido. Redes vão ser rasgadas. Agora, existem pessoas que por ter alguma coisa acontecer na sua vida, rasgou a rede, ou uma ferida que vem por anos na sua vida, você prefere desistir. Não fazer como os discípulos estão fazendo. O que eles estão fazendo após? Manutenção. Procurarem consertar que não servem mais. Eles param, mas não jogam fora. Eu vou continuar. Mas só que eles param para arrumar aquela hora. Eles não esperam o tempo passar para ver se vai ficar bom. Não. Eles arrumam naquele instante. Deixa eu dar aqui um exemplo. Tem muitos que sabem que as coisas não estão bem em casa. A conversa já não é mais a mesma. O respeito não é mais o mesmo. Não há dentro de casa mais a paciência que havia antes. Ou seja, rasgou a rede. A fúria do mar rasgou. Não existe mais alegria como tinha antes. Não tem mais aquele temor que existia antes por Deus. Não há mais alegria entre pai e filho. Filho não sente vontade de estar com os pais. Uma das coisas que dentro da minha casa procuramos sempre é estar juntos. E nós não precisamos de um monte de pessoas para poder unir a minha família. Os meus melhores amigos estão dentro de casa. Os meus melhores amigos estão dentro do meu lar, que é a minha própria família. Porém, nós podemos enfrentar um dia a fúria do mar. Nós podemos enfrentar essa fúria que pode querer rasgar. Agora veja, pode ser que esta rede, para você ter um nome, é o casamento, é uma amizade. Pode ser que algo rasgou. A fúria do mar. E eu ouço muitas vezes pessoas que um dia eram pessoas ativas na igreja, eram pessoas que amavam a servir e hoje não serve mais, porque aconteceu alguma coisa. Aí você deixa o diabo encher a tua mente. Ah, porque rasgou a rede. Então tá bom, então você vai fazer o que ele quer. Você não quer mais saber de pregar, de cantar, de fazer isso, fazer aquilo, porque rasgou. Rasgou porque houve uma fúria do mar. Essa fúria do mar é o inimigo que se levantou contra a sua vida. Usou uma situação para ferir você. E você fica querendo achar um culpado para que você possa dizer: ah, foi por causa disso que eu fiz isso. Não, a questão é você. Deus está falando com você. Você que está aqui esta manhã. O que você faz quando a rede rasga? O mar rasgou, a fúria rasgou, e você vai desistir? Jesus não está mandando você jogar nada fora. Crises vão sempre existir, problemas sempre vão existir, mas o que eu faço com aquilo que o mar rasgou? Eu vou ficar falando besteira? E está ruim, não vai dar certo, eu vou parar? Não, eu tenho que ver aonde está rasgado, por onde está saindo. E aqui nós podemos ver que Jesus chega na hora que uns dos discípulos estão consertando a rede. Jesus olhou: se eles são capazes de consertar a rede, eles não vão abrir mão daqueles que vão vir do seu lado. Se você não é capaz de consertar a rede que rasgou dentro da sua casa, como é que Jesus vai te entregar o bom tesouro? Como é que Jesus vai mudar a sua história?
Se qualquer coisa que acontece, você fala, não quero, vou desistir, vou abrir mão. Sempre está reclamando de alguma coisa. Será que você não percebeu que a rede rasgou? Quando se falta o diálogo dentro de casa, quando se falta a comunicação, acabou, querido. Já está a rede rasgada. Um dos sinais que a família está descendo, porão abaixo, é quando não tem comunicação mais. Não comunica, não tem conversa. Sabe o que está tomando o lugar da comunicação? Me pergunte o quê? Você sabe o que é. Esse celular que você tem aí. Esse WhatsApp. É o grupo da família, ficou mais fácil. Ficou mais fácil mandar no grupo da família o coração, do que fazer um coração ao vivo. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil falar eu te amo pelo WhatsApp do que falar eu te amo olho no olho. Ficou mais fácil você mandar um abraço pelo WhatsApp do que mandar um abraço ao vivo. Sabe por que você está assim? Porque rasgou a rede. Eu não sou contra celular porque eu tenho. Porém, nós não usamos o grupo da família. Se eu tenho que falar que a minha esposa está linda, eu vou falar pessoalmente. Você está linda hoje, apesar que ela não fala que eu estou. Não, ela não fala. Mas só que quando ela me vê, o olho brilha. Pronto, começou, né? Começou. Mas deixa eu falar essas coisas, né? Mas nós sabemos quando o inimigo está querendo rasgar a nossa rede. Infelizmente, nós vamos ver que famílias inteiras estão sendo escravos da tecnologia. Principalmente os pré-adolescentes. Queridos, preste atenção, você tem filho pré-adolescente? Veja o que ele está assistindo. Dá uma visitada no celular dele. Você tem filho adolescente? Dá uma olhadinha. Veja lá. Veja o comportamento dele se está mudando. Eu dei umas voltas aqui na igreja hoje durante o culto. Irmão, antes de começar o culto, você não via ninguém conversando. Todo mundo cabeça baixa, a grande maioria olhando para o celular. Não que eu estou proibindo de você entrar com o celular na igreja. Apesar que tem uma igreja aí que você vai aí, não quero falar qual, que não é aqui em São Paulo. Quando você vai entrar, você tem que deixar o celular na portaria. Você não pode entrar com o celular, não, é proibido. Proibido para não te atrapalhar e não te ficar tirando foto do culto. Tá vendo? Pode ficar sossegado que eu não vou fazer isso aqui não, tá? Não vou botar um armarinho na porta lá para você deixar teu celular lá, não. Fica tranquilo que eu não farei isso. Mas só que muitas vezes, esse é um dos vilões que está entrando dentro das famílias e não estão percebendo. Eu tem chegado até mim crianças de 10 anos com depressão, crise de ansiedade, 10 anos de idade. Crianças que pai vem me procurar, mãe vem me procurar, desesperado, porque a criança estava 24 horas sem dormir, não dormia mais, não conseguia dormir. Por que será? O que está acontecendo? Aonde está acontecendo tudo? O que está ocorrendo dentro dos lares? Se a criança está assim, existe alguma coisa dentro de casa. Será que é muita imposição do pai? Narcisismo? Pai autoritário? Quero e acabou? Não adianta. Não tem como. E eu tenho observado, um dos maiores problemas que está tendo é dentro dos lares, começando pelos filhos. Mãe que descarrega a raiva no filho, na filha. Depois a filha fala, ela me xinga. A mãe fica vermelha, azul, roxo, na frente de quem falou. Que isso, filhinha? Lá dentro está dizendo, te pé quando chegar em casa. É verdade. Nós estamos vivendo um tempo que as redes estão sendo rasgadas por fúria do diabo. E uma das redes que está sendo rasgada é da família. Vai deixar? Deus te trouxe aqui hoje pela manhã para você ouvir isto. É melhor você consertar ou deixar que o tempo conserte? Não, eu que tenho que consertar. Eu que tenho que resolver. Eu que tenho que ir lá ver o que está ocorrendo.
é necessário a participação sua lá. Abra comigo agora em Lucas capítulo 5, por favor. Olha que interessante. É a mesma pesca, tá, gente? Só que agora vai falar de Pedro. Olha só, Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, vai prestando atenção o que está acontecendo aqui, ó. Veja, vamos ver o versículo 2 de novo, ó. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Olha aqui o 3. Entrando em um dos barcos, que era de quem? Simão. Simão quem era? Pedro. Pediu que afastasse um pouco da praia. Por que afastasse da praia? Porque o barco, e na tradução, eu acho que é na Almeida, revista e corrigida, eu acho que fala terra, tirando da terra. Algumas diz tirando da areia. Então o barco já estava encalhado ali, não ia mais sair. E afastasse um pouco da praia, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Olha o versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faza-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado à noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Só até aqui por enquanto. Se você ver do versículo 1 ao 5, você vai ver fases aqui na vida de Pedro. Você vai ver fases muito interessantes. Lá em Mateus 4, nós lemos que a rede rasgou de um dos barcos, porque tinha 2 barcos. Agora nós vamos ver aqui, agora na questão do Pedro, que é a mesma pescaria. Você veja que Jesus estava sendo, uma multidão acompanhava Jesus para ouvir o quê? A palavra de Deus, gente. Coisa linda, né? Apertavam Jesus, seguiam Jesus para ouvir a palavra. Olha que lindo. A palavra de Deus é tudo a nossa vida. Depois, estando ele junto ao lago de Genezaré. Mas olha que interessante, o início do versículo 2. E viu, fala-se comigo, e viu 2 barcos. Jesus, antes dele entrar no barco de Pedro, Jesus primeiro entra no ambiente de Pedro. Vou falar de novo. Jesus entrou direto no barco, sim ou não? Não. Primeiro ele entra no ambiente. Depois, olha a fase. Primeiro, fala assim comigo, primeiro no ambiente. Antes de Jesus entrar na minha vida e na sua vida, primeiro ele entrou em algum ambiente da nossa história. Vou falar de novo. Você chegou aqui, vamos dizer, aquele dia que você entregou a vida para Jesus. Então, acredite que você pensa assim, olha, eu me converti quando eu fui em tal igreja. Mas se eu disser para você que primeiro Jesus ele entra no seu ambiente, pode depois começar a acontecer o que aconteceu de você chegar aqui. Eu vou contar para você. 1 ano antes de eu me converter, Jesus entrou no meu ambiente. Qual ambiente? Na casa de um casal de amigos da bispa. E qual foi o ambiente que ele entrou? Através de uma senhorinha de coque. E essa senhorinha chegou para mim e disse: deixa eu orar pela sua vida. Eu, como não tinha discernimento a estas coisas, eu falei, pode orar. Só que ela orando, eu fiquei de braço cruzado e ela orando. É como se eu tivesse meio que duvidando o que estava acontecendo.
Só que eu não tinha discernimento, eu não tinha entendimento. Então não pode brigar comigo porque eu não conheço. A mesma coisa você vai orar por alguém que nunca foi uma igreja, é de um outro credo religioso, pelo amor de Deus, você não vai brigar com a pessoa, você não vai xingar ela, você tem que saber conversar. Em vez das pessoas trazerem as pessoas para Jesus, eles afastam. E esta senhora, ela foi orar para a minha vida, e antes dela entrar no meu barco, ela entrou no meu ambiente. Ela entrou no meu ambiente. Qual foi o ambiente? Dentro daquela casa. Quando ela olhou para mim e falou assim: olha, Jesus tem uma grande obra na sua vida. Ali Jesus entrou no meu ambiente. A partir dali começou a minha vida a ser mudada. E eu não percebia. Mas ali já começou o trabalhar de Deus na minha vida. Glória a Deus e aleluia. Sabe por que você está aqui esta manhã? Porque antes de você pisar aqui e conhecer esse Deus maravilhoso, primeiro Jesus entrou no seu ambiente. Vou falar de novo. Jesus permitiu que a sua pesca fosse frustrada, algo desse errado, para que ele pudesse entrar no seu ambiente. Porque se a tua pesca fosse maravilhosa de cara, pescasse tudo, você não ia ter tempo para Jesus. Jesus só conseguiu entrar no ambiente porque aquela pesca foi um fracasso, deu errado, a porta fechou, alguma coisa aconteceu. Escute, algum momento Jesus entrou no seu ambiente, dentro do trabalho. Sabe aquele irmão que fala de Jesus para você? Quando eu trabalhava na metalúrgica, tinha um irmão da Deus e Amor, irmão. E naquela época, a Deus e Amor era mais furiosa ainda. Então, a Deus e Amor era uma igreja que antes, a doutrina era muito maior, mais forte. E o irmão, ele toda vez na hora do almoço, na hora de lavar a mão, ele chegava: Paz do Senhor, irmão. Eu nem sabia que era Paz do Senhor. Eu falei: Ei, tudo bem? Eu pensava: esse irmão é chato, né? E aí ele falava, aí eu conversando com eu assisti tal coisa de televisão. Aí ele falava assim: irmão, você tem televisão na sua casa? Eu falei: eu tenho. Você tem o diabo na sua casa. Eu falei: você não quer a sua não? Dá para mim. Eu falei: você não sabe o que é isso, você não sabe o que tem lá na sua casa. Até que o dia eu me converti. E quando eu me converti, quem que eu dei paz do Senhor primeiro? Foi para ele. Quando eu dei paz do Senhor para ele, dentro do banheiro, quando eu lavar a mão, ele olhou para mim e falou assim: ô irmão, paz do Senhor, mas aconteceu alguma coisa? Eu falei: sim. Jesus entrou no meu ambiente antes, através da sua vida, de uma senhorinha de coque, e hoje eu estou aqui porque ele entrou dentro do meu barco e chama minha vida. Fala assim comigo: entra no meu ambiente, Jesus. Você veja que esta é a primeira fase de Pedro. Veja, a primeira fase de transformação de Pedro, porque Pedro, você vai ver que ele não é o mesmo quando Jesus ele entra. Agora, quando Jesus ele entra no nosso ambiente, 3 coisas vão acontecer na tua vida. Fala comigo: 3 coisas. Agora veja, quando Jesus chega no ambiente de Pedro, 3 coisas estão acontecendo. O barco estava encalhado, redes estavam sendo lavadas e homem extremamente cansado. Aqueles barcos foram feitos para ser navegados, só que aqueles barcos estavam o quê? Encalhados. Existem coisas que estavam na vida de Pedro estagnadas, como o quê? A pesca. Existem coisas na sua vida que se estagnaram, que rasgou, que encalhou, que te deixou extremamente cansado. Ou seja, perder o sentido, perder o propósito. Por que eu estou trabalhando? Por que eu estou lutando? Perder o propósito. Não sei mais o que fazer. Só que na vida de Pedro, essas 3 coisas estavam estagnadas, estavam paradas. Não tinha mais sentido para a vida dele. Foi nesse momento que Jesus entrou no ambiente de Pedro. Fala assim comigo: entrou no ambiente. Fale comigo: entrou no ambiente de Pedro. Fala para o teu irmão assim: Jesus vai entrar no ambiente de alguém hoje. Você crê que vai ou não? Posso ouvir um glória a Deus da igreja?
Você pode aplaudir Jesus por isso? Quando Jesus entra no ambiente, há coisas paradas, estagnadas, redes rasgadas, barcos encalhados, redes também sendo lavadas. Redes sendo lavada desisto, não quero mais. Por isso que lavava a rede também, porque se não lavasse ia apodrecer a rede. E eles cansaram. Ali havia um ambiente de também desistência. Agora, por que ambiente de desistência? Como eu disse, lavar a rede estava dizendo, não vou pescar mais. Eu creio, quem sabe, ou você que está aqui hoje pela primeira vez, pensou em desistir. Ou você já entregou a sua vida para Jesus, mas há um sentimento de desistência na tua vida. Mas Jesus está mudando a tua sorte hoje. Fala assim comigo, Jesus está mudando hoje. Fala assim, Jesus está transformando tudo hoje. Aí eu sinto Deus aqui nesta palavra. E este ambiente de Pedro era um ambiente de esgotamento. Pesquei a noite toda, estou cansado. Lembra? Aquele momento que você chegou na tua vida, não aguento mais, estou cansado, acho que eu vou sumir, já fiz de tudo. Mas foi nesse ambiente que Jesus entrou, naquele ambiente de Pedro lavando a rede, os outros consertando a rede. Vamos dizer assim, quem sabe eles estavam pensando assim, eu vou embora para casa, vou pensar em outra coisa, eu vou desistir de tudo, eu não quero mais saber disso. Quem sabe tem alguma coisa querendo fazer você desistir. Mas Jesus está te chamando aqui hoje e dizendo, não desista. Fala comigo assim, eu não posso desistir. Fala de novo, eu não posso desistir. Você veja que naquele ambiente que Jesus entra, homens cansados, homens já desistindo, Jesus vai chegar. E Jesus sempre chega na história de alguém, queridos, quando estamos desta forma. Se eu perguntar, é claro que eu não preciso que você faça isso, mas eu tenho certeza, como eu, a grande maioria não veio na igreja por amor. A grande maioria não veio na igreja por amor. Resolvi. Nossa, eu estou tão próspero, estou tão abençoado. Acho que agora eu vou me converter. Tá bom. Nossa, eu estou tão bem de vida agora, do meu trabalho, tá? Estou bombando, casamento. Só falta eu me converter. Então eu vou me converter. Pode ser que aconteça. Mas a grande maioria, Jesus chegou no ambiente da vida dele deste jeito. Cansado, querendo desistir de tudo, querendo abrir mão de tudo, porque rasgou a rede, porque não teve nada, uma noite frustrada, não conseguiu o que queria, e o sintoma que vem o sentimento que vem é desistência. Rede sendo lavada é alguém que está dizendo aqui esta manhã, eu estou no meu limite, eu cansei, apóstolo, eu estou esgotado, eu não aguento mais. Quem sabe você fala para alguém que você está assim, alguém fala para você assim, é coisa da sua cabeça, é bobeira sua. Tem pessoas que não estão preparadas para te aconselhar, tem pessoas que não estão preparadas para estender a mão e te ajudar, porque não está vivendo o que você está vivendo. As suas guerras, você não vai encontrar alguém que vai lutar suas guerras. Você vai encontrar alguém que vai entrar no seu ambiente e vai mudar a sua história, que é Jesus. Mas Jesus não está chegando para você falando algo contra a sua vida ou contra a vida de Pedro ou os homens. Jesus chega naquele ambiente e começa a mudar tudo ali dentro.
Fala assim comigo: quando Jesus chega no ambiente, tudo começa a ser mudado. Quando Jesus chega naquele ambiente, e antes de entrar no barco, antes de usar as redes, e antes de entrar neste barco, Ele vai dizer algo para você. Levanta suas mãos e fala assim comigo: antes de Jesus entrar no meu barco, porque fala assim, primeiro Ele entra no meu ambiente, fala assim, e antes de usar as minhas redes, Ele fala para mim: existe um recomeço, não desista. Aleluia. Jesus chega na vida do ambiente daqueles pescadores, e Jesus vai começar a transformação naquele ambiente. A minha casa foi transformada quando Jesus entrou no ambiente. Eu não esqueço de nada. Eu não esqueço como era a nossa vida, como era o meu casamento, como era a minha união com a minha esposa, como nós éramos pessoas que vivíamos para as coisas materiais, ostentação, mostrar para todo mundo que eu tinha, mostrar para todo mundo que eu podia. Se o outro comprava uma coisa, eu ia comprava uma melhor. Hoje, não preciso fazer isto, porque o que Jesus entregou foi para mim. Eu não tenho que ir para a rede social ficar mostrando o que eu tenho. Eu não tenho que ficar mostrando o que eu conquistei. Isso é dentro de casa. Tem pessoas que tudo é rede social. Não expõe a tua vida. Nós vamos ver Jesus mudando aquele homem. E quando Jesus chega, há uma transformação. Jesus começa a mudar tudo ali. Aonde estava tudo destruído, quebrado, moído. Que estavam quem? Aqueles homens. Agora aqui, vem junto comigo. Por que eu estou falando que Jesus, a primeira coisa que Ele faz, antes de você converter, Ele entra no seu ambiente? Porque do jeito que estavam aqueles homens, eles não iriam até Jesus. Jesus foi até eles. Quem sabe Jesus foi até você através de um amigo. Quem sabe Jesus foi até a sua família, através de um casal de amigos. Quem sabe Jesus foi até você, jovem, numa faculdade, num colégio. Quem sabe Jesus foi até você através de um namoro que você começou com um cristão. Você era um jovem frustrado porque tinha uma família frustrada. De repente você viu que uma família pode ser mudada. E Jesus chegou no seu ambiente para mudar, transformar a sua casa. Só que Jesus vai chegar num ambiente todo destruído, quebrado, que pessoas estavam em frangalhos, pedaços. E Jesus vai chegar lá e vai encontrar um quê? Um barco parado, um barco que não está sendo usado. Redes sendo lavadas, pessoas que estão vivendo o seu limite. Eu não consigo mais. Só que eles não esperavam, dentro dessa desistência, tinha um milagre esperando por eles a qualquer momento. Vou falar de novo. Só que Jesus precisava fazer o primeiro milagre. Me pergunte qual? Entrar primeiro no seu ambiente. Você vê que Jesus não entra primeiro aonde precisa de um milagre. Primeiro Jesus entra primeiro aonde? No meu ambiente. Ele não começou o milagre que eles precisavam. De repente você entrou aqui hoje dizendo: eu preciso de um milagre. Ok, você pode pedir. Não é proibido. Nós chegamos até Deus e pedir a Ele um milagre. Orar por um milagre. Nós cremos em milagre. O Deus de milagres existe. Só que o que eu estou falando aqui para famílias nesta noite, para esta manhã, perdão, eu estou falando que às vezes você está buscando do Senhor um milagre e de repente Jesus está dizendo: eu vou entrar no seu ambiente hoje e eu vou mudar você. Porque para Pedro e para aqueles homens, o problema estava sendo a pesca que deu errado. O problema que estava dando errado. Agora vejam que o barco estava parado, rede sendo lavada. Só que Jesus poderia entrar direto e resolver o problema da pesca. Só que Pedro continuaria do mesmo jeito.
ele não ia mudar. Quem sabe você está aqui esta manhã querendo só um milagre. Não é proibido. Mas quem sabe o milagre vier do jeito que você está, você não permanece. Então Jesus te trouxe aqui porque lá atrás alguém te falou, vamos para a igreja, e você foi. Você não percebeu que você aceitou para estar aqui hoje, é porque Jesus entrou no seu ambiente antes. Senão você não viria. E Ele entrou no seu ambiente na pior fase da sua vida. No pior momento que você está vivendo. E hoje você está aqui ouvindo isto. Como que você veio parar aqui na igreja? Ou quem sabe, você veio de um outro ministério e você já é uma pessoa que se converteu. E Jesus vai nos ensinar o quê? Que a primeira fase de Pedro começou aonde? No barco vazio. Fala assim comigo, no barco vazio. Fala assim, primeira fase de Pedro foi no barco vazio. Fala de novo, barco vazio. Ô irmão, a sua conta bancária é recheada, conta tudo paga, emprego você só sendo promovido, sua empresa vendendo, mesmo em tempo que estamos vivendo, mas sua empresa só deslanchando. Será que Jesus ia conseguir entrar no seu ambiente cheio de peixe? Será que Jesus ia conseguir fazer alguma coisa no seu ambiente tudo cheio de peixe, ou seja, prosperando? Eu acredito que não. Jesus entrou no meu ambiente quando minha família estava destruída, não quando estava faltando dinheiro. Não estava desempregado, minha esposa não estava desempregada, não. Quanto à questão financeira e material, estava tudo certo. Mas dentro de casa, o ambiente, quando entrava lá dentro, era fracasso, rede rasgada. Ninguém queria consertar. Barco encalhado, vazio de amor, vazio de comunhão, vazio. Não existia. E Jesus entrou. Interessante. Através da irmã de Coque. A irmã do Coque, que eu dei risada. Que eu achei que aquela irmã... Eu falei assim, quase que foi para ser esquisita. Esquisita nada, esquisita era eu. Atribulado, cheio de problemas. Só que eu não sabia que Jesus estava entrando no meu ambiente. E quando Jesus entra na nossa vida, irmão, uma coisa que nós vamos começar a criar é raiz. Deus não mexe em árvores que estão plantadas. Se tem raiz, por que Deus vai mexer? E a minha família não tinha raiz nenhuma. Era totalmente sem estrutura. E a segunda coisa que Jesus, ele faz, ele entra no barco de Pedro. Só que Jesus, ele entra no barco de Pedro e senta. Senta no barco. Pedro está atrás. Jesus está na frente. Jesus vai pregar da onde? Do barco. Mas peraí, gente sendo abençoada, gente sendo curada, gente recebendo milagre. Jesus, olha eu aqui. O Senhor entrou no meu ambiente, mas não está acontecendo nada. Só está acontecendo na vida dos outros. Será que está acontecendo alguma coisa comigo? Só que Jesus vai começar o milagre no ambiente de Pedro, como eu te disse. Só que Jesus estava dentro do barco de Pedro. Só que o grande milagre ia começar em Pedro. De repente você fala, poxa, por que aquele irmão conseguiu um milagre mais rápido que eu? Irmão, não fica olhando para o milagre do outro. Espera que o teu está a caminho. Espera que o teu está chegando. Não reclama porque fulano comprou carro novo e você não tem ainda. Para com bobeira. Você não entendeu que Jesus primeiro está mudando você. Você é o milagre. Para de ficar olhando que tudo os outros têm e você não. Jesus entra no barco de Pedro. Só que o milagre está acontecendo fora do barco. Não é dentro do barco. Você está aqui. De repente, parece que na sua vida não está acontecendo nada.
Aí que você se engana. Jesus está trazendo você aqui hoje para dizer: se você está aqui, é porque eu entrei no teu ambiente. Se você está aqui, é porque alguém entrou no seu ambiente e falou de mim e você veio. Só que o milagre agora vai começar dentro de você esta manhã. Agora, Jesus está ensinando o povo. Estava dentro do barco do povo, de Pedro. Mas quem estava sendo abençoado era a multidão. Não era Pedro. Jesus está no ambiente. Jesus está abençoando o irmão da direita. Jesus está abençoando o irmão da esquerda. Mas não estava abençoando Pedro. Eu digo materialmente. Prosperando. O milagre que ele precisava pescar. Ele tinha compromissos. E Jesus sabia. Jesus sabe o que você precisa. Mas quem sabe, para você receber esse grande milagre, tem que ter essa mudança. E agora, Jesus chega para Pedro. Nada estava acontecendo com ele ainda. Estava abençoando o povo na praia. Só que Pedro nem imaginava que o milagre já estava a caminho do barco de Pedro. Jesus fala: afasta um pouco este barco. Vamos colocar esse barco para ser usado. Tirou da areia, tirou o que estava encalhado, tirou o que estava parado, tirou aquilo que simbolizava desistência. Vamos colocar no mar de novo. Glória a Deus, aleluia. Só que quem estava no barco era maior do que as bênçãos que estavam chegando nos outros. Vou falar de novo. Quem estava no barco era muito maior do que as bênçãos que chegavam no irmão da direita e no irmão da esquerda. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem entrou no seu ambiente e entrou no seu barco é muito maior do que você imagina. Fala assim comigo: Jesus está no meu barco. Fala assim: Ele hoje vai fazer um milagre dentro do meu barco. Tem glória a Deus aí?